Olá, bem-vindos à nossa análise mais aprofundada aqui sobre nanotecnologia. A gente recebeu bastante material, né? E a ideia é justamente essa: mergulhar fundo nessas fontes, artigos, anotações, pesquisas, para a gente conseguir extrair o essencial mesmo, aquelas informações-chave que ajudam a gente a entender um assunto que, vamos combinar, é complexo, né? De um jeito mais claro e direto. Hoje, o foco é nanotecnologia. Os documentos que a gente analisou dão uma visão bem geral, sabe? Introduzem os conceitos básicos dessa área que, olha, lendo o material, parece fascinante e com um potencial enorme. O que me chamou logo a atenção foi como os textos falam desse potencial transformador, falam muito em revolução, em propriedades novas. Bom, vamos abrir isso um pouco, né? Tentar entender o que está por trás dessa empolgação toda que as fontes mostram. Para a gente começar, então, o que exatamente é nanotecnologia, olhando para o que esses materiais dizem? Olha, de forma bem direta, é basicamente sobre desenvolver e usar materiais, sabe? Estruturas, dispositivos, sistemas que têm propriedades e funções completamente novas. Novas por quê? Por causa do tamanho. São incrivelmente pequenos, estão na nanoescala. Certo. E essa nanoescala, o que significa na prática? Quão pequeno é isso? É aí que entra a definição mais técnica que os documentos trazem. Geralmente a gente está falando de algo entre 1 e 100 nanômetros. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Bilionésimo. É difícil até de imaginar. Exato. Pensa assim, um fio de cabelo humano tem, sei lá, uns 80 mil nanômetros de espessura. A gente está falando de manipular a matéria num nível muito, muito mais fundamental, quase átomo por átomo. Entendi. E por que isso é tão revolucionário? Porque nessa escala, as regras do jogo mudam um pouco. A física que a gente conhece no dia a dia, a física clássica, começa a dividir espaço com efeitos da mecânica quântica. Ah, mecânica quântica. Sim, os elétrons nos átomos se comportam de um jeito diferente. Ficam mais confinados, vamos dizer assim. E isso mexe com tudo. Mexe com as propriedades do material. Como assim? Que tipo de propriedades? Várias. Propriedades ópticas, ou seja, como o material interage com a luz. Propriedades elétricas, como ele conduz eletricidade. As mecânicas, tipo a força, a resistência dele. Até o magnetismo pode mudar. Então não é só pegar algo grande e diminuir. Não mesmo. Muitas vezes não é só uma versão menor do mesmo material. É, de fato, um material com comportamento quase novo, fundamentalmente diferente. Então, o pulo do gato, como os materiais sugerem, é justamente essa escala. Não é só miniatura, é quase como abrir uma porta para um mundo novo de propriedades. Exatamente. E os textos dão exemplos, né? Falam de coisas bem interessantes. Na medicina, por exemplo, mencionam farmacocinética melhorada. O que seria isso? Isso é bem promissor. Basicamente, é a ideia de controlar melhor como um medicamento age no corpo, como ele viaja, onde ele é absorvido, como é eliminado. Com a nanotecnologia, talvez dê para otimizar isso. Tornando os tratamentos mais eficazes, talvez, ou com menos efeitos colaterais? Exatamente, essa é a esperança. E não para por aí. Pois é, os materiais citam muitas outras áreas. Propriedades óticas, tipo telas mais brilhantes, talvez, ou vidros que mudam de cor. Sim, ou maior atividade catalítica. Catalítica, para acelerar reações químicas. Isso. Útil na indústria ou para combater poluição, por exemplo, materiais mais porosos, propriedades eletromagnéticas diferentes e até coisas bem do dia a dia que eles mencionam. Tipo? Superfícies que se limpam sozinhas. Ah, tipo a folha de lótus. Isso. Inspirado na natureza, graças a nanoestruturas que repelem água e sujeira, ou materiais que não refletem luz, que são mais resistentes a riscos. Mais leves, mais fortes. A lista de potenciais que as fontes trazem é enorme. E essa variedade toda de propriedades novas e, vamos dizer, desejáveis, explica muito daquele entusiasmo inicial que você comentou. Faz sentido. Os documentos refletem bem essa época, né? Onde a nanotecnologia era vista quase como o motor de uma nova revolução industrial. De 3,1 trilhões de dólares para produtos com nanotecnologia, isso já em 2015.
É um número impressionante, né? Muito. Olhando hoje, parece quase otimista demais. Isso era só empolgação ou tinha base concreta na época, segundo as fontes? Olha, pelo que os textos indicam, tinha um pouco dos dois. O otimismo era gigante, não dá para negar. Era muita descoberta científica empolgante acontecendo. Certo. Mas, ao mesmo tempo, tinha sim um crescimento bem real e rápido na pesquisa, no desenvolvimento. As aplicações começaram a, digamos, pipocar em vários setores, e isso alimentava a ideia da revolução iminente. E que tipo de aplicações eles listam, que mostram essa infiltração no dia a dia? A lista é longa. Cosméticos, protetores solares. Protetor solar, aqueles que não deixam a pele branca. Exatamente. Usam nanopartículas de óxido de zinco, dióxido de titânio, bloqueiam os raios UV sem aquele efeito esbranquiçado. Isso virou super comum, né? Verdade. Outro campo forte é o de materiais. Adicionar nanomateriais, tipo nanotubos de carbono, em plásticos, por exemplo, pode deixar o material muito mais forte e leve. E onde isso foi usado? Os materiais citam artigos esportivos, como raquetes de tênis, quadros de bicicleta mais leves e resistentes, e também em peças de carros, aviões. Entendi. Leveza e resistência. E na eletrônica, né? A capacidade de fazer estruturas minúsculas é a base dos processadores modernos. Por isso temos celulares e computadores cada vez mais potentes. Claro. Baterias também. A Nano promete baterias que guardam mais energia, que recarregam mais rápido, usando nanoestruturas ali nos eletrodos. Enfim, são só alguns exemplos para mostrar a amplitude que as fontes descrevem. E as aplicações médicas, que sempre chamam mais atenção, os materiais falam bastante disso. A ideia de usar nanopartículas para entregar remédio direto na célula doente, tipo num tumor. Sim, a entrega direcionada de fármacos. Isso evita que o remédio afete o corpo todo, né? Parece coisa de ficção científica, mas as fontes mostram como um campo de pesquisa bem ativo. Com certeza. E mencionam também melhorias em implantes médicos, para serem mais aceitos pelo corpo, e diagnósticos por imagem bem mais precisos, para detectar doenças muito no início. Aqui fica realmente interessante, né? Pensar que mexer com a matéria nesse nível tão fundamental pode mudar como a gente trata doenças. Sem dúvida. E para a gente entender por que a nanoescala permite tudo isso, desde a superfície que se limpa sozinha, até entregar um remédio no lugar certo, a gente precisa voltar num conceito-chave que as fontes batem muito na tecla. A relação entre área de superfície e volume. Área de superfície e volume. Como assim? Pode parecer estranho no começo. Imagina um cubo de açúcar, tá? Certo, Ele tem lá a área da superfície dele. certo. Agora, pega esse mesmo cubo e moe ele em milhares de pedacinhos minúsculos, do tamanho de nanopartículas. O volume total de açúcar continua o mesmo, certo? Sim. Só que a área de superfície total, se você somar a área de todas as faces, de todos os pedacinhos, aumenta absurdamente. Na nanoescala, uma proporção muito maior dos átomos do material fica na superfície, exposta para o ambiente. Muito mais do que no material em bloco. Ah, entendi. Mais átomos do lado de fora. E por que isso faz tanta diferença? Bom, o que é fascinante aqui é como isso afeta direto a reatividade química do material. A maioria das reações químicas acontece onde? Na superfície. Faz sentido. Com mais átomos expostos ali na superfície, tem mais portas abertas para interações químicas acontecerem. E isso pode levar a propriedades catalíticas completamente inesperadas. Como no exemplo do ouro que os materiais citam. Exatamente. O ouro, em barra, em joia, é super inerte, né? Não reage com quase nada. Mas se você transforma ele em nanopartículas, ele vira um catalisador excelente para certas reações. É o mesmo ouro, mas o comportamento muda só por causa do tamanho e desse aumento da área de superfície. Incrível isso. E essa combinação área de superfície gigante e, muitas vezes, uma reatividade maior desses átomos da superfície é uma faca de dois gumes. É o que os textos começam a apontar. Como assim? Por um lado, permite criar materiais fantásticos, com funções novas. Por outro,
torna a caracterização desses nanomateriais algo bem complexo. Não basta saber do que ele é feito quimicamente. Precisa saber mais. Muito mais. Qual o tamanho exato, A forma, a estrutura lá dentro, cristalina, qual a área de superfície real. o que tem grudado nessa superfície. Entendi. É mais detalhado. E isso tem uma implicação séria para a segurança. Os materiais alertam muito para isso. Não dá para simplesmente extrapolar a toxicidade. O que significa extrapolar a toxicidade? Significa achar que, por exemplo, 1 miligrama de nanopartícula de um material X vai ter o mesmo efeito no corpo que 1 miligrama do mesmo material X em pó grosso, ou mesmo achar que nanopartículas de 10 nanômetros vão ter um efeito só proporcional às de 50 nanômetros. Ah, não é uma regra de 3 simples. De jeito nenhum. A forma como essas partículas interagem com as células, como elas atravessam barreiras no corpo, tudo isso pode mudar muito com pequenas diferenças no tamanho, na forma ou na química da superfície. Química da superfície? Tipo, se tem alguma coisa revestindo a partícula. Exato. O que a gente chama de funcionalização. Às vezes modificam a superfície para ela fazer algo específico, tipo se ligar a uma célula-alvo, e isso muda tudo de novo. Faz todo sentido. Se as propriedades básicas mudam tanto na nanoescala, é lógico que a interação com, sei lá, nosso corpo ou o meio ambiente também pode ser totalmente diferente. Pois é. E essa preocupação com os riscos parece que surgiu bem cedo, né? Lendo os materiais fica claro, mencionam que já lá no começo do boom da nanotecnologia, início dos anos 2000, já tinha discussão sobre os perigos e a necessidade de avaliar isso com cuidado. Sim, sim. Citam até uns relatórios importantes, né? Um da Royal Society e da Royal Academy of Engineering, lá do Reino Unido, de 2004, que já pedia mais pesquisa sobre risco antes de sair usando tudo em massa. Exatamente. Esse relatório foi um marco. E também iniciativas de governos, tipo a National Nanotechnology Initiative, a NNI, nos Estados Unidos, que já nasceu com uma parte específica para estudar as implicações para a saúde, segurança e meio ambiente, o tal do EHS. Sim, Environment, Health and Safety. A sigla ficou famosa. Então, a consciência do problema não é de hoje, pelo visto. Não. A consciência, pelo menos no discurso oficial, e numa parte da comunidade científica já estava lá, como as fontes mostram bem. Só que tem uma tensão que aparece em vários textos. Que tensão? A percepção de que o desenvolvimento comercial, a chegada dos produtos no mercado, muitas vezes correu mais rápido do que o entendimento científico completo dos riscos. A promessa econômica era tão grande, a tecnologia tão empolgante, que talvez a precaução tenha ficado um pouco para trás em alguns casos. Isso levanta uma questão importante, que é a da velocidade, né? A inovação, especialmente em áreas como a nano, pode ser muito rápida. Será que a nossa capacidade de avaliar os riscos acompanha esse ritmo? Os materiais parecem sugerir que nem sempre. É um desafio clássico, né? De qualquer tecnologia nova. Mas na nanotecnologia ele fica talvez mais agudo, justamente por causa dessa novidade fundamental das propriedades que a gente estava falando. Certo. Por isso, os textos insistem tanto na necessidade de entender a fundo as características físico-químicas desses nanomateriais. Tamanho, forma, área superficial, se eles dissolvem ou não a solubilidade, a composição química exata e qualquer coisa na superfície, a tal funcionalização. Porque são essas propriedades que vão ditar o comportamento. Exatamente. São elas que vão determinar como um nanomaterial específico vai se comportar dentro de um ser vivo ou no ambiente. Sem entender isso direito, a avaliação de risco fica muito complicada. Vira quase um tiro no escuro. Então tá. O que tudo isso significa? Olhando para essa primeira parte da nossa exploração. A gente viu que a nanotecnologia, segundo as fontes, é definida por manipular a matéria naquela escala de 1 a 100 nanômetros. E que essa escala não é só pequena, ela é diferente. Abre acesso a propriedades quânticas que levam a comportamentos totalmente novos dos materiais. Exato. Isso gerou um entusiasmo enorme, a visão de uma nova revolução industrial, com aplicações em quase tudo que a gente possa imaginar, de medicina a produto de consumo. Sim, o potencial parecia ilimitado. Mas, ao mesmo tempo,
Essa mesma novidade, essas propriedades únicas, especialmente a área superficial e a reatividade, trouxeram desde o começo preocupações sérias sobre riscos. Riscos para a saúde, para o ambiente. A dualidade da tecnologia. E essa tensão, né, entre a promessa da inovação e a necessidade de ter cautela, parece que é um fio condutor nos materiais que a gente leu. Definitivamente. Bom, com essa base agora sobre o que é a nanotecnologia e por que ela é tão importante tanto no potencial quanto nos desafios nas nossas próximas análises desses materiais, a gente vai poder mergulhar mais fundo nas questões que a gente só começou a tocar aqui. Certo. A gente vai poder explorar mais em detalhe os riscos e os benefícios, principalmente pensando em saúde e segurança ambiental, o EHS. Vamos olhar mais de perto as aplicações médicas e entender melhor as dificuldades de medir e caracterizar coisas tão pequenas e analisar como as regulações e a ética tentaram lidar com essa tecnologia tão poderosa. Ótimo. Tem muito pano para manga ainda. Com certeza. Para fechar essa nossa conversa de hoje, fica talvez uma reflexão que meio que salta desses materiais iniciais. A nanotecnologia dá para a gente uma capacidade que a gente nunca teve antes, né? De projetar o mundo material quase átomo por átomo. Criar funções que não existiam. Um poder imenso, de fato. E aí a pergunta que fica diante desse poder todo é: como que a gente garante que ele vai ser usado não só para criar produtos novos ou gerar lucro, mas para construir um futuro que seja realmente mais seguro e sustentável para todo mundo? É a grande questão. Os textos até mencionam a importância de aprender com lições tardias de outras tecnologias, né? Onde os riscos só ficaram claros depois que o estrago já estava feito. Será que a gente está conseguindo aplicar essas lições para governar a nanotecnologia de um jeito mais responsável, mais proativo, conseguindo acompanhar o ritmo da própria inovação? Fica aí para a gente pensar. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente mergulha num universo minúsculo, mas com implicações, olha, gigantescas, a nanotecnologia. E o nosso foco vai ser bem específico: saúde, segurança e meio ambiente. O famoso EHS, né? Environmental, Health and Safety. Exato. É uma área crucial. Para essa conversa, nós reunimos bastante material. Tem artigo científico, capítulo de livro técnico, sabe? Relatório de agência governamental, tipo EPA, ECHA. Sim, e análises de especialistas também, né? Toxicologistas, pessoal de segurança do trabalho, até da área jurídica. Isso. A nossa missão hoje é destilar o essencial disso tudo. O que a gente já sabe sobre os benefícios e os riscos, onde é que moram as dúvidas e quais são as grandes questões que estão aí na mesa para a ciência, para a indústria, para os reguladores. Vamos, né? Vamos lá. Bom, para começar, é inegável o entusiasmo, né? A nanotecnologia promete revolucionar, nossa, muita coisa. Na medicina, por exemplo, o pessoal fala em mudança radical. Ah, sim, o potencial ali é imenso. A gente está falando de diagnósticos muito mais precisos, sabe? E terapias, assim, inovadoras. Pensa em nanopartículas, que são minúsculas, milhares de vezes menores que um fio de cabelo. Elas podem ser projetadas, tipo como sondas superespecíficas. Como mísseis teleguiados, quase. Isso, exato. Elas podem se ligar a alvos moleculares para fazer imagem ou para entregar um remédio bem ali onde precisa. Imagina um tratamento de câncer mais direcionado, que leva o fármaco direto para o tumor, aí reduzindo muitos efeitos colaterais da químio, por exemplo. A chave é essa capacidade de modificar a superfície delas para interagirem onde a gente quer. E não é só na saúde, né? Porque a gente vê em nome em tudo quanto é canto: protetor solar, raquete de tênis, eletrônico, até embalagem de comida. Teve fonte que a gente viu de 2007 que já falava num mercado de trilhões de dólares para 2015. Qual que é o segredo disso tudo? São as propriedades. As propriedades únicas que os materiais ganham nessa escala, na nanoescala. Propriedade óptica, magnética, mecânica, elétrica, tudo muda. Nas embalagens de comida, por exemplo, como você falou, nanocompostos podem diminuir a entrada de oxigênio, de umidade. Ah, interessante. Ou então nanopartículas de prata, óxido de magnésio, elas têm ação antimicrobiana.
Aí o alimento dura mais, fica mais seguro. Ok, o potencial é claro, empolgante, mas é aqui que a coisa começa a ficar, para mim, mais interessante e mais complexa também. Várias fontes que a gente analisou, elas apontam para um descompasso. Parece que o desenvolvimento comercial está indo mais rápido que a nossa compreensão dos riscos. Pois é, esse é um ponto central. É como se a engenharia estivesse na frente da ciência da segurança, sabe? Exatamente. Existe um reconhecimento disso, sabe? Desde o comecinho lá da Iniciativa Nacional de Nanotecnologia nos Estados Unidos, ou nos relatórios da Royal Society no Reino Unido já em 2004, todo mundo concorda que precisa avaliar os riscos EHS. Mas assim, a verdade é que ainda tem muita lacuna, muito conhecimento faltando. Tipo o quê, por exemplo? Efeitos de exposição crônica, sabe o que acontece se a gente fica exposto a doses baixinhas por muito tempo? Para onde esses nanomateriais vão no corpo? E no ambiente? Qual a toxicidade a longo prazo? Para muitos materiais, essas perguntas ainda não têm resposta definitiva. Uma das fontes usou uma analogia que eu achei ótima para classificar o nosso conhecimento. Qual? Dividiu em 4. O que sabemos, tipo, controlar algumas partículas ultrafinas que já existiam. O que sabemos que não sabemos, os riscos de materiais nanonovos, né? Certo. O que não sabemos, que seria conhecimento de outras áreas, tipo ciência de aerossóis, que talvez pudesse ser usado aqui, mas, sei lá, não está sendo. Conhecimento subutilizado. E por último, o pior. O que não sabemos que não sabemos. As surpresas, o inesperado. E parece que a gente ainda está muito nessas duas últimas categorias, né? Principalmente na de não sabemos que não sabemos. Sem dúvida. É aí que mora o perigo, né? E essa incerteza toda, ela alimenta um debate. Como proceder? Algumas fontes até relembram lições do passado. O amianto, por exemplo. Os riscos eram conhecidos, mas foram ignorados por muito tempo por causa de dinheiro. Nossa, verdade. E deu no que deu, né? Tragédias de saúde pública. Ou então, o desastre da Deepwater Horizon, da plataforma de petróleo. A tecnologia para perfurar fundo era incrível, mas a capacidade de gerenciar o risco, de responder ao acidente, não acompanhou. Entendi. A preocupação é não repetir esses erros com a nano, né? Exato. Como garantir que a nanotecnologia não seja mais uma dessas lições aprendidas tarde demais? É a grande questão. E falando em risco, um foco muito forte das fontes é a segurança ocupacional. Quem trabalha direto com esses materiais, né? O pessoal tá ali na linha de frente. Sim, sem dúvida. Quais são as preocupações principais nesse ambiente de trabalho? Olha, a principal rota de exposição que preocupa é a inalação. Principalmente de pós secos ou de aerossóis gerados nos processos, né? Pesar, misturar, limpar equipamento. Como são muito pequenas, essas nanopartículas podem ir fundo no pulmão, lá para os alvéolos mesmo. A exposição pela pele também é uma rota considerada, mas ainda existe um debate sobre o quanto elas conseguem realmente atravessar a pele saudável, intacta. E medir essa exposição no dia a dia da fábrica, do laboratório? Parece complicado, né? Distinguir o que é nanofabricado do que já está no ar. É um desafio enorme, um desafio técnico, que várias análises destacam. Falta método, falta equipamento que seja padronizado, confiável, fácil de usar e específico para monitorar nanomaterial manufaturado na rotina. E aquelas técnicas super avançadas, tipo microscopia eletrônica? Então, essas são essenciais para a pesquisa, para ver a partícula, analisar a forma, a composição, mas são caras, complexas, não dá para usar no monitoramento contínuo de um trabalhador, entende? Entendo. Existem os instrumentos portáteis que medem concentração total de partículas ou área de superfície, mas eles não distinguem as nanofabricadas das de fundo. Podem ser influenciados por poeira comum, fumaça de motor. Puxa, então se medir é tão difícil, como é que se protege o trabalhador? Qual a orientação? A recomendação geral, que vem da experiência com poeiras finas, com químicos perigosos, é seguir a hierarquia de controles. Hierarquia de controles. O que é isso? A ideia é priorizar o que é mais eficaz. Primeiro, tentar eliminar ou isolar a fonte. Trabalhar dentro de cabine fechada, sabe? Enclausurar.
Se não der para isolar totalmente, aí usar ventilação local exaustora, bem projetada para capturar a partícula o mais perto possível de onde ela é gerada. Entendi. E só como última barreira, a última linha de defesa, confiar no EPI, no equipamento de proteção individual. E que tipo de EPI estão falando? Olha, as fontes falam muito em proteção respiratória de alta eficiência, máscara com filtro PFF3, aqui no Brasil, ou P3FFP3 na Europa, P100 nos Estados Unidos. Aquelas que pegam partículas bem pequenas. Certo. E para a pele, luvas impermeáveis. Alguns protocolos mais rigorosos, como um citado de uma universidade suíça, a EPFL, recomendam até luva dupla para tarefas de maior risco. Ah, interessante essa classificação por risco. Sim, eles classificam as atividades em níveis. Nano 1, Nano 2, Nano 3. E aí exigem controles cada vez mais fortes. Mas um ponto-chave que ressaltam é a eficácia real desses controles, para cada nano específico, ainda precisa de mais validação científica, sabe? Não é garantido que o que funciona para poeira comum funcione igual para um nanotubo de carbono, por exemplo. Falando nisso, tem algum nanomaterial que acende mais alerta nas fontes? Que aparece mais? Sim, alguns são mencionados com mais frequência. Os nanotubos de carbono, os CNTs, são um exemplo clássico. Por quê? Por causa da forma deles. São longos, finos, tipo uma fibra. Isso levanta a comparação com o amianto, né, que causa doença pulmonar grave. Estudos em animais de laboratório mostraram que inalar certos tipos de CNTs pode causar inflamação persistente no pulmão, fibrose, que é a formação de cicatriz, e outras lesões. Nossa. E tem estudos com injeção na barriga, que não é uma rota normal para a gente, mas é um teste para ver potencial de câncer, que mostraram que certos CNTs longos e rígidos causaram mesotelioma, aquele câncer ligado ao amianto. Caramba! Isso levou o NIOSH lá nos Estados Unidos, que é o Instituto de Segurança Ocupacional, a propor limites de exposição para CNTs no trabalho. Ainda não é lei, mas é uma recomendação forte. E outros mais comuns, tipo os de protetor solar? Ah, sim. O dióxido de titânio, TiO2, e o óxido de zinco, ZNO, usados muito em protetor solar na forma nano para não deixar a pele branca, né? E proteger do UV. Eles também são bastante estudados. A preocupação maior que as fontes apontam é o potencial de gerar o que chamam de estresse oxidativo nas células. Estresse oxidativo? É basicamente um desequilíbrio químico que pode danificar partes da célula, inclusive o DNA. E isso parece ser mais relevante quando as partículas são expostas à luz UV, por exemplo. E tem risco de câncer? Então, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, classificou o TiO2 como possivelmente carcinogênico para humanos, grupo 2B. Mas essa classificação foi baseada mais em estudo de inalação de dose alta em rato, sabe? A relevância disso para a exposição humana, ainda mais pela pele, ainda é muito debatida. E aqui é fundamental entender o que as fontes repetem muito. Toxicidade não é do nano em geral, depende das propriedades físico-químicas de cada um. Ah, sim. Tamanho, forma, se é esfera, tubo, placa, área de superfície, carga elétrica, reatividade química, se dissolve ou não nos fluidos do corpo, o revestimento que colocam na superfície, tudo isso influencia como ele interage com a gente. Muita variável. Muita. E até a forma de medir a dose é debatida. Para algumas partículas que não dissolvem fácil, tipo óxidos metálicos, parece que a dose em área de superfície prevê melhor a inflamação no pulmão do que a dose só em peso, em massa. Complexo mesmo. E saindo um pouco do ambiente de trabalho, e nós, consumidores? E o meio ambiente? Para onde vai tudo isso depois que a gente usa? Boa pergunta. Para os consumidores, as rotas de exposição mudam, né? Pode ser inalação de spray cosmético, produto de limpeza, contato com a pele, creme, protetor, ou até ingestão, se migra da embalagem para o alimento ou se está num suplemento. E dá para saber quanto a gente é exposto? O pessoal usa de verdade, quanto é absorvido, é complicado. A questão da penetração na pele do TiO2 e ZNO do protetor solar é um exemplo clássico dessa incerteza. Muitos estudos dizem que na pele saudável, intacta, a penetração é mínima, quase nada. Mas aí vem outras pesquisas e perguntam,
E se a pele estiver machucada, queimada de sol? Ou se for uma área que dobra muito? E se a partícula for muito pequena, tipo menos de 40 nanômetros, será que aí penetra? São perguntas que ainda estão em aberto. Entendi. E para o ambiente? Para onde vai parar a nanoprata da meiante, o chulé, quando a gente lava? Exato. O ciclo de vida completo é uma preocupação grande. A liberação para o ambiente pode acontecer durante o uso. Esse exemplo da nanoprata na lavagem de roupa é super documentado, vai tudo para o esgoto. Ou pode ser no fim da vida do produto, no lixo, no aterro, na incineração. Aí tem modelos de computador que tentam prever as concentrações que a gente pode esperar encontrar na água, no solo, nos rios. São as PECs, Predicted Environmental Concentrations. E o que esses modelos dizem? Algumas fontes que a gente viu citam modelos para óxido de cério, CO2, que usam em catalisador, para sílica, SO2, que tem muito em pneu, tinta, comida, e para nanoprata, AG. Os modelos sugerem que, pelo volume de uso, a sílica nanométrica talvez atinja as maiores concentrações, e a nanoprata, as menores. E a nanoprata é tóxica para o ambiente? Então, a nanoprata é um caso interessante. A gente sabe que ela pode ser tóxica para organismos aquáticos, mas essa toxicidade depende muito do tamanho da partícula, do revestimento dela e da química da água, se tem cloreto, sulfeto ou matéria orgânica. E um ponto importante: a nanoprata pode se transformar no ambiente. Ela pode reagir com enxofre e formar sulfeto de prata, o Ag2S. E esse sulfeto é bem menos solúvel e bem menos tóxico. Ah, olha só. Para avaliar o risco ambiental, o pessoal compara essa concentração prevista, a PEC, com a concentração que acham que não causa efeito negativo, a PNS, Predicted No Effect Concentration. No geral, os resultados atuais desses modelos indicam um risco baixo na maioria dos lugares, mas alertam que pode ter risco maior perto de onde descarrega muito, tipo saída de estação de tratamento de esgoto. Entendi. Bom, com tanto potencial de um lado e tanta incerteza sobre risco do outro, como é que a sociedade está tentando lidar com isso? Como ficam as regras, a governança, a ética? Olha, é um campo em plena construção, né? E com muito debate. As fontes mostram que a primeira reação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, foi tentar usar as leis que já existiam para químicos em geral. Tipo o quê? Nos Estados Unidos, a principal é o TSCA, a Lei de Controle de Substâncias Tóxicas. Na Europa, o famoso REACH, que exige registro e avaliação de segurança dos químicos. Mas aí logo veio a pergunta: será que essas leis, criadas antes da nano explodir, servem direito para lidar com as propriedades únicas e os riscos específicos dos nanomateriais? A informação que elas pedem é suficiente? E qual foi a resposta? A União Europeia, por exemplo, foi mais específica. Eles criaram uma definição legal do que é nanomaterial e passaram a exigir mais informação, ou rotulagem especial ou avaliação de segurança mais rigorosa para nanopés em leis de setores específicos. Ah, tipo para cosméticos, alimentos. Exato. Cosméticos, alimentos, tanto ingrediente quanto embalagem, produtos biocidas como desinfetante com nanoprata. Nesses casos, tem regra mais específica para nano lá na UE. E além das leis do governo, tem outras abordagens sendo usadas para tentar gerenciar o risco enquanto a ciência avança. Inclui, por exemplo, programas voluntários, onde as empresas fornecem dados para o governo. A IPA, nos Estados Unidos, teve um assim, o Nanoscale Materials Stewardship Program. Também tem desenvolvimento de código de conduta pela indústria, criação de guias para ajudar a empresa a decidir sobre risco mesmo sem ter todos os dados. Tem um exemplo citado de uma parceria da ONG Environmental Defense Fund com a DuPont. E um esforço internacional gigante para criar padrão técnico comum. A ISO, a OECD, estão trabalhando em método de teste, definição, guia de avaliação de risco que todo mundo possa usar e aceitar. É um trabalho enorme de padronização. E a ética nisso tudo? Onde ela entra? Várias questões éticas aparecem nos materiais. Além das mais gerais, tipo quem ganha com a nano, questão de privacidade com o nanosensor, segurança contra o uso mal intencionado, impacto ambiental geral.
Um foco ético muito forte é na saúde e segurança de quem trabalha com isso. O direito a um trabalho seguro, né? Exatamente. Esse é um princípio ético fundamental. E quando não se tem certeza absoluta sobre o risco de um nanomaterial novo, esse princípio sugere um dever ético para a empresa e para o governo de agir com cautela. É o princípio da precaução. Que significa, na prática? Pode significar usar mais controle de segurança do que o mínimo exigido, sabe? Uma margem extra de proteção. A importância da transparência, do diálogo aberto com o público sobre risco e benefício, também é muito ressaltada como ética essencial. Pelo que a gente está conversando, parece que um dos maiores nós para avançar em segurança, em regulação, é simplesmente conseguir medir e descrever esses materiais de um jeito confiável, comparável. Acertei? Com certeza. A caracterização físico-química adequada é a base de tudo. E as fontes mostram como isso é complicado na prática. Técnica diferente pode dar resposta diferente para a mesma pergunta sobre o mesmo material. Quer medir o tamanho de nanopartícula de prata com o revestimento. Microscopia eletrônica pode dar um valor. DLS, que é espalhamento de luz dinâmico, pode dar outro, porque mede o tamanho hidrodinâmico. Com o revestimento, talvez água em volta. Nossa, que confusão. Pois é. E essa falta de padrão, essa dependência da técnica, dificulta muito comparar resultado de toxicidade entre laboratórios ou tirar conclusão firme para regular o material. E o que estão fazendo para melhorar isso? Têm surgido iniciativas importantes. Uma é a ideia de informação mínima sobre caracterização de nanomateriais. A MIAN é tipo um checklist do que o cientista deveria contar sobre o material no artigo para todo mundo entender e poder comparar. Outras são os bancos de dados centralizados, como o Nanomaterial Registry. Tentam juntar dado de caracterização e de segurança de um jeito organizado, acessível. E uma das fontes falou em nanoinformática. O que é isso? É tipo usar computador para resolver esse problema? É por aí. É uma área nova muito promissora. Basicamente usa ferramenta de ciência de dados, inteligência artificial, modelagem computacional, para organizar, analisar e tirar sentido dessa montanha de dado complexo que a pesquisa com o nano gera. Inclui usar banco de dados estruturado, como esse registry que a gente falou. Mas vai além. Usa modelo baseado em física e química, o hard modeling, e também modelo estatístico de aprendizado de máquina, o soft modeling. Um exemplo importante de soft modeling são os modelos QACR, Relação Quantitativa Estrutura-Atividade. QACR? A ideia é tentar prever a atividade biológica ou a toxicidade de um nano a partir das características dele, tamanho, forma, carga, etc., buscando padrão nos dados que já existem. Ah, entendi. Para não precisar testar tudo. Exato. Se funcionar bem, pode ajudar a prever qual material novo é mais preocupante sem precisar testar todos exaustivamente no laboratório. Ajuda a priorizar teste. E quem sabe até ajudar a projetar material mais seguro desde o começo. É o conceito de safety by design, segurança desde a concepção. Ufa, foi uma viagem e tanto por esse mundo nano, hein? E pelos reflexos dele na nossa saúde, segurança, no planeta. A gente viu o potencial incrível de transformação, mas também, as sombras das incertezas científicas, os desafios complexos de segurança, de regulação, de ética. De fato, o que fica muito claro lendo as fontes é que a gente está num momento delicado. A tecnologia avança muito rápido, movida por promessa de inovação, de crescimento, e a sociedade, cientista, governo, indústria, nós todos, está tentando equilibrar essa busca por benefício com a necessidade de gerenciar risco e de não repetir erros do passado. Então, o que a gente leva dessa conversa toda? Talvez fique uma reflexão, Como é que nós, enquanto sociedade, podemos navegar essa fronteira da tecnologia? Como equilibrar essa balança? O impulso para inovar, para o desenvolvimento econômico, com a responsabilidade de proteger a saúde, o ambiente, ainda mais quando a gente admite que tem tanto que a gente não sabe que não sabe. Pois é. Qual o papel real da transparência nisso? Da pesquisa independente, do diálogo aberto
Fica aí a provocação para a gente pensar. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise